Você sabia que existem 4 universos no mundo da ressonância harmônica que estão todos interconectados para transformar a sua realidade? Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o canal RH e hoje eu trago esse conceito que é um conceito básico que nós devemos entender, aprender, mentalizar e internalizar para depois começar a fazer os nossos desejos no mundo da ressonância harmônica. E que universos são esses? É o que eu chamo de meme, é o mental, espiritual, material e emocional. Desses quatro universos, existe apenas um que é visível aos olhos humanos, que é o mundo material. É o que a gente vê, a cadeira, a mesa, o computador, a câmera, nós, seres humanos, os animais, tudo que a gente possa ver e entrar em contato fisicamente. Os outros três, eles são invisíveis, o mental, o espiritual e o emocional. Mas são esses três que a gente não enxerga que são os responsáveis pela transmissão da materialização. Então, existe um contato emocional, primeiro mental, aliás, existe um contato mental, depois um contato emocional, que é a vibração que você traz do coração, e em seguida um contato espiritual, porque esse é bem espiritualizado o negócio. Você faz a mentalização, você vibra, faz a vibração, e essa vibração vai para o universo numa forma espiritual mesmo, vai como do campo eletromagnético para poder trazer isso com o seu campo magnético, que nós somos um campo magnético, para poder atrair isso para nós. Então você pensa, vibra, solta e ele volta. É assim que funciona. Quanto mais você pensa, vibra e solta, mais o universo traz de volta para você. Simples assim. Então é importante entender que os campos que são invisíveis, mental, espiritual e emocional, são eles que são responsáveis pelo campo material. Então eles devem estar em harmonia, eles devem ser o nosso foco. Você tem que focar no mental, no espiritual e no emocional para que ele consiga atrair de forma material todas as coisas que você quer do universo, sem se preocupar com preço, sem se preocupar com fácil, difícil, impossível, possível, barato, não importe com nada disso. Tudo isso são questões que você deixa para o universo. Pensa bastante, vibra bastante, solta bastante. Quanto mais você fizer isso, mais o seu corpo, que é um imã, mais ele vai atrair essas informações. Mais você solta, mais você atrai. Não adianta, de novo, vamos bater nessa tecla, não adianta fazer isso se você pensa, vibra e solta, mas durante o seu dia você faz coisas contrárias àquilo que você quer, não adianta. É bem básico, mas algumas pessoas elas focam muito no material, né? Ah, não, é o carro que eu quero, é a casa que eu quero, é o apartamento que eu quero, mas elas não pensam que antes de querer aquilo, elas têm que estar em harmonia emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. O que é estar em harmonia mentalmente, Roberto? É não ficar pensando besteira. É não ficar pensando coisa ruim, é não ficar pensando desgraça, é não ficar pensando em morte. E não é nem uma questão de pensar no que, por exemplo, aconteceu, né? Acabou de acontecer um acidente, você perdeu alguém, alguém faleceu. É normal sentirmos o luto, essa tristeza, faz parte do ser humano. Não tem como tirar isso da gente, por mais evoluído que uma pessoa, por mais evoluída que uma pessoa seja, ela vai entender que a pessoa não morreu, foi só o corpo que acabou, que a energia vai continuar no universo e que a gente talvez vai se reencontrar num outro ambiente, não sei, mas ela também vai sentir saudade. Isso é normal. Essa saudade, a dor da separação, né? Não é porque a pessoa morreu, é a dor da separação. É a dor do eu não vou ter mais para conversar, eu não vou ter mais para brincar, para tomar um café, para sair, me divertir. É essa dor que machuca as pessoas. E não há nada de errado em sentir essa dor. Isso é normal, faz parte. A gente tem que sentir ela para amadurecer e para poder se comportar melhor. Porque a gente tem que entender que a perda, né, a morte, ela pode chegar a qualquer momento. Ela pode tomar a vida da gente, a vida material da gente, de uma forma inesperada, no momento que ninguém está esperando, nem você e nem os outros. Isso faz com que tem que fazer com que a gente reflita para que a gente possa ser uma pessoa melhor, para que a gente possa entregar o nosso melhor e quando a gente partir, a gente não deixar aquela sensação do foi tarde, sabe? A gente tem que deixar a sensação do que pena, né? A pessoa era uma pessoa boa, fazia coisas boas, falava coisas boas, positivava o ambiente, mas infelizmente foi embora. Vai fazer continua.
Vai continuar a caminhada de uma outra maneira, não aqui com a gente, e vai fazer falta. A gente sente falta, não tem o que fazer, isso faz parte do ser humano. Não há nada de errado nisso. O que eu falo em manter a vibração mental positiva é de não ficar falando de doença, de não ficar traindo esse tipo de energia negativa, falando de desgraça, falando de acidente. Tem gente que tem esse prazer de falar sobre essas coisas, né? Não, vamos mudar essa vibração, vamos falar de coisas boas. Então, ter a mente equilibrada é falar sempre em prosperidade, é falar dos seus projetos, é sentar com seus amigos que você gosta, que você realmente ama e falar dos seus projetos e escutar o projeto deles e discutirem, ter um brainstorming, né? Trazer aquela chuva de ideias para um enriquecer as ideias do outro e fazer dessa forma a energia fluir na conversa e fazer com que essa união de mentes, lembra de Napoleão Hill que ele falava sobre isso? Fazer com que essa união de mentes, esse mastermind, possa trazer bons frutos tanto para você quanto para outra pessoa. Esse tipo de conversa que você tem que agrega informação dos dois lados é melhor do que dar presente. Quando você dá um presente para a pessoa e a pessoa te dá um presente, cada um sai com um presente. Mas se eu te dou uma ideia minha e você me dá uma ideia minha, cada um sai com duas ideias. Então, isso é extremamente importante na realização pessoal. Outra coisa, mental, espiritual. O que é estar espiritualmente harmonizado, Roberto? É, estar em contato, em comunhão com Deus, né? O que é estar em comunhão com Deus? Para quem tem aquelas pessoas também que não acreditam em Deus. Estar em comunhão com Deus não é ir para a igreja todos os dias, não é ler a Bíblia, saber a Bíblia de cor, ou seja lá qual for o seu livro sagrado, não é saber as escrituras sagradas de cor. Estar em comunhão com Deus é quando você passa a respeitar a outra pessoa, independente de qualquer coisa. Não me importa qual é a cor, qual é o sexo, qual é a raça, qual é a origem, qual é a nacionalidade, qual é a cor dos sapatos, se tá com roupa rasgada, se não tá, nada disso importa. O que é visível nesse caso não é importante, né? Você tem que estar em comunhão com a pessoa, com as pessoas que estão ao seu redor, respeitando elas, independente de quem elas são, o que elas fazem, com quem elas andam, com quem elas se deitam, qual a cor do cabelo, não importa, nada disso importa. Então, isso é estar em comunhão com Deus, porque quando a gente está em comunhão com Deus, a gente passa a entender que o outro não está no mesmo tempo que nós. Cada pessoa está num estágio evolutivo diferente. Então, uns sabem mais que outros, uns estão mais evoluídos que o outro, alguns que pensam que sabem mais, às vezes sabem menos. Eu, por exemplo, a minha realidade, o que eu acho que é verdade, às vezes não é. Às vezes eu ainda estou num estado evolutivo que pode ser que mais pra frente, daqui a alguns anos, daqui a algumas vidas, eu falo, poxa vida, não é que era daquele jeito que eu achava que não era? Então, não significa que a minha realidade, o que eu acho que é verdade, seja a sua verdade também, seja a sua realidade. E não há nada de errado nisso, né? Nós temos esse poder de olhar as pessoas, mas de ver as experiências delas, mas nós também temos um cérebro, que é para nos falar, opa, isso aí que essa pessoa está falando tem sentido, né? Eu acho que eu vou estudar um pouco mais sobre isso. E ir buscar outras fontes de informação para poder saber se aquilo é uma verdade. E também nós temos um cérebro que fala, não, essa pessoa aí tá falando besteira, não vou seguir nada do que ela tá falando, porque eu já sei, eu sinto dentro de mim que isso aí é mentira. Então isso é muito bom, né? É uma ferramenta que a gente tem a nosso favor e que a gente tem que utilizar. Mas estar em comunhão com Deus é isso, é respeitar esse ponto de vista do outro, é respeitar as diferenças, é entender o porquê que as pessoas estão fazendo aquilo e é o não entender também, mas ainda assim respeitar. Porque nem sempre, né? Respeitar não significa estar de acordo com o que a pessoa está falando. Respeitar significa, ok, eu ouvi você, entendo o seu ponto de vista, esse não é o meu ponto de vista, mas acabou. Não tem que entrar numa discussão, nada disso, porque esse tipo de discussão pode fazer com que você saia da sua carga positiva. Então, se você não é capaz de manter uma discussão e manter a carga positiva, não entre na discussão. Isso é estar em harmonia com Deus, né? Estar em harmonia espiritualmente. Se você é capaz de fazer tudo isso, de passar pelos problemas e enxergar o positivo no problema, você está em harmonia com o seu espiritual. E o outro é estar em harmonia emocional. É o tipo de coisa que, quando você fala de um problema que te machucou no passado, aquilo não te faz mais, não te dói mais.
Você transformou um problema, um sentimento, numa palavra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem forte, mas é um exemplo que a maioria das pessoas tem uma trava muito grande nesse problema. Estupro. A pessoa foi estuprada, e aí quando ela fala do estupro, aí ela traz todo aquele momento, tudo aquilo que aconteceu naquele momento, toda aquela energia negativa, o trauma que ficou na alma, que ficou no corpo, ela traz tudo aquilo. Então isso ainda é um sentimento. Quando ela fala disso, quando ela fala a palavra estupro como se fosse uma palavra, é apenas uma palavra, não tenho emoção nenhuma, não tem. Eu sei, eu passei por isso, eu aprendi com isso, mas não faz mais diferença na minha vida. O que eu senti naquela época era naquela época, eu ainda não estava evoluído. Hoje eu já estou evoluído, hoje eu já estou mais. Eu consigo falar sobre isso sem me machucar, eu consigo contar, inclusive, com detalhes o que me aconteceu naquela época, sem que isso faça a menor diferença na minha vida. Não que seja bom ficar relembrando. Eu tô falando só para que vocês entendam a diferença entre sentimento e palavra. São duas coisas completamente diferentes. A palavra é apenas uma palavra. O sentimento é vibracional. E quando você vibra aquilo que você fala, você cria mais daquilo. Então, se você teve uma experiência ruim no passado e você fala daquilo com a emoção, você cria mais daquilo. Então, você não pode falar sobre isso até que aquilo seja apenas uma palavra na sua vida. Se você consegue fazer isso, falar do problema apenas como palavra, você está emocionalmente equilibrado. Se você estiver com esses três aspectos invisíveis, mental, espiritual e emocional, muito bem equilibrados, você consegue materializar qualquer coisa muito rápido. Não que você vai pensar e vai materializar aqui agora, não é assim que funciona. Materializar que eu digo é, você pensa no que você quer, você vibra, você joga para o universo traz as ferramentas que você precisa para transformar aquilo em realidade. Esses são os quatro universos do mundo da ressonância harmônica, da lei da atração, da visualização criativa, que é importante ter em mente que sem esses três que você não enxerga, você não consegue aquele que você enxerga. Então, tenha isso em mente. Eu queria falar, antes de terminar o vídeo, que daqui pra frente, né, nos próximos, eu acredito nos próximos 6 meses, eu vou ter ainda menos tempo de interagir com vocês aqui no canal, porque começou o inverno, faz 2 semanas que tá nevando, e eu vou mostrar agora pra vocês o que eu faço com o meu tempo disponível, quando eu tenho um tempo disponível, e isso tem que ser feito todos os dias a Canadá, na época do inverno. Então, essa imagem que você está vendo agora é a imagem do que eu faço na minha hora de almoço, na minha hora de janta, entre o trabalho e a escola e a faculdade. É isso que eu faço para para poder entrar dentro de casa, para poder sair dentro de casa. Isso tem que ser feito pelo menos 2 vezes por dia aqui no Canadá. É muito ruim porque agora que está começo de inverno ainda tá bom, né? Hoje, por exemplo, tá fazendo menos 7 graus, que é bem suportável, dá pra ficar lá fora tranquilo. Mas quando faz menos 40, menos 50 graus, que no final de dezembro, janeiro e fevereiro, você não consegue ficar muito tempo lá fora. Então você tem que ir várias vezes, tem que entrar e sair dentro de casa para poder se aquecer várias vezes, para poder terminar de limpar o seu quintal, para limpar a sua entrada. E não é só esse pedacinho da frente da casa. Tem que limpar a calçada toda, porque tem uma multa que você toma da prefeitura se você não fizer essa limpeza, porque as pessoas precisam usar a calçada, né? E nós somos responsáveis pelas nossas calçadas. Então é demorado. Então, por conta disso, eu não tenho muito tempo de ficar. De responder as mensagens. Me desculpem, às vezes eu vejo a mensagem, a pessoa me manda a mensagem, eu até vejo na hora, às vezes, a mensagem que a pessoa manda inclusive no Facebook, mas eu não tenho tempo de responder porque por conta disso. Não é 10, 15 minutos que a gente fica lá fora, às vezes são 2, 3 horas. Então é complicado. E queria pedir desculpa com relação a isso. E agradecer a todos pelos compartilhamentos, pelas mensagens, pelas curtidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E esse é o nosso tema de hoje, gente. Se ficou alguma dúvida, deixa algum comentário aqui. Se a dúvida for relevante, eu faço um vídeo a respeito disso, como eu fiz na semana passada, alguns vídeos atrás, a respeito de uma dúvida que era bem relevante, que eu senti que podia ser, na verdade, a dúvida de várias outras pessoas. Talvez eu não tenha respondido o que as pessoas queriam ouvir, talvez a minha realidade não seja a realidade das outras pessoas, mas não significa que a minha realidade é certa e a da outra pessoa está errada. A minha é minha, a dela é dela.
e a de vocês são de vocês. Então, não julguemos. Bom, gente, esse foi o nosso tema de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nessa bolinha para assistir os outros vídeos com o mesmo conteúdo. Clica nesse retângulo e eu vou ficando por aqui com a certeza de que o meu pouco eu trago para vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, Ressonantes!